Olha eu aqui de novo! Essa semana nós temos vídeo extra no canal. Isso porque eu prometi para o pessoal lá no Instagram que eu iria liberar duas receitas juntas, porque ambas têm a mesma base, que é o aipim. A primeira é um nhoque de aipim com bolonhesa, que você pode conferir a receita no card que vai aparecer aqui. E a segunda é esse delicioso bolinho de aipim com bacon. O legal dessas duas receitas é que elas não têm glúten nem lactose, então são super inclusivas e todo mundo vai amar. Para acompanhar esse bolinho, eu também vou ensinar para vocês uma maionese de limão siciliano, que é sensacional. Bom, então chega de falar, vamos rodar a vinheta e vamos cozinhar! Então vamos começar conhecendo os ingredientes do nosso bolinho. Aqui eu tenho 700 gramas de purê de aipim. Como que eu fiz esse purê? O primeiro passo é colocar o aipim para cozinhar numa panela com água e sal e ele deve cozinhar até ficar bem molinho. Então a ideia é que o aipim fique bem macio. Depois eu tiro aquele fiapo do meio do aipim e passo ele no processador para ele se tornar um purê. Então eu tenho aqui 700 gramas de purê de aipim. Eu tenho também 150 gramas de bacon, eu piquei ele em cubinhos e passei pela frigideira, então ele está bem crocante. Uma pitada de sal e eu tenho aqui a minha farinha de arroz integral, que é o que a gente vai usar para dar a consistência dos nossos bolinhos. Aqui eu vou usar a air fryer para fritar os meus. Você pode optar também por fritar em imersão, mas aqui em casa a gente não gosta muito de fritura, então a gente opta pela air fryer. Bom, então vamos começar a preparar. Não tem muito segredo. Depois que o seu purê tá pronto, eu vou colocar ainda uma pitada de sal. Então a gente vai misturar aqui o nosso bacon. Vamos incorporar bem e depois a gente vai começar a incorporar a nossa farinha. Depois que o bacon já está bem incorporado ao meu purê de aipim, eu vou começar a adicionar a minha farinha de arroz aos poucos. A ideia aqui não é formar uma massa muito pesada, é só o necessário para que a gente possa conseguir modelar com a colher e levar para fritar. Porque a ideia é que esse bolinho ele seja crocante por fora e macio como um purê mesmo por dentro. Então a gente vai incorporando a farinha devagar e vai fazendo o teste com a colher para ver se a gente já consegue modelar. Bom, então aqui a gente pode ver que eu já estou conseguindo modelar os bolinhos com a colher. Então daqui, com essa consistência na massa, eu já vou colocar na air fryer para fritar. Então como é que a gente vai fazer essa modelagem dos bolinhos? O primeiro passo é você pegar com uma colher de sopa um pouco da massa, e daí eu gosto de não deixar nada para fora da colher. E com a outra eu vou passando e vou retirando essa colher. Então daqui eu venho por cima, passo de uma colher para outra. E a mesma coisa do outro lado, sem deixar nada na outra colher. Então, eu vou fazendo esse processo e vou modelando o meu bolinho. Isso se chama quenelle. É uma técnica francesa. Então, a gente vai fazendo isso com o nosso bolinho. Quando ele está bem modeladinho, a gente já pode colocar na air fryer para fritar. Agora que eu já modelei os bolinhos, eu vou colocar na air fryer na temperatura máxima e eu vou colocar 10 minutos, vou virar os bolinhos e vou colocar mais 10 minutos, assim eles ficam douradinhos por igual. Eu já tenho aqui um prato de bolinhos prontos e agora chegou a hora de ensinar para vocês como fazer uma deliciosa maionese de limão siciliano. Bom, eu vou precisar de 2 ovos inteiros, um pouco de azeite. Eu não gosto de falar muito em quantidade porque vai depender muito da consistência que você quer a sua maionese. Eu vou mostrar para vocês o ponto que a gente quer chegar.
Aqui eu tenho suco de meio limão siciliano e um pouco de sal, e é só o que a gente vai precisar para fazer a nossa maionese. Então eu vou começar colocando os ovos. Eu gosto sempre de quebrar num outro potinho para ter certeza de que o ovo não está estragado. Eu tenho aqui ovos bem fresquinhos, caipira, então garante a qualidade da nossa maionese. Eu vou colocar o óleo em fio aqui pelo buraquinho que tem na minha tampa, pelo menos nesse momento inicial, onde respinga bastante. Depois que a maionese já incorpora um pouco, já fica um pouco mais consistente, eu consigo tirar a tampa e ir colocando os demais ingredientes além do óleo. Então a gente vai dando esse ponto para a maionese. Então eu vou começar. Momento crítico, estamos com um problema na tomada. Espero que dê certo. Deixa eu explicar algumas coisinhas aqui para vocês. Eu sei que a maionese ela tá chegando no ponto pelo som do meu liquidificador, mas outro ponto que você pode ver é quando, ao misturar, os buracos que fica quando tá misturando líquidos, ele é maior, então fica como se fosse um redemoinho. E conforme a maionese vai ganhando consistência, esse buraquinho vai fechando. O que eu sempre procuro quando eu faço uma maionese, como eu gosto dela um pouco mais consistente, é que esse buraco feche totalmente e que fique pesado realmente para o liquidificador bater. Então aqui eu tô quase chegando nesse momento, então é agora que eu coloco o suco do meu limão e um pouco do meu sal. E o que vai acontecer nesse momento é que a maionese ela dá uma reduzida nessa consistência dela, então ela perde um pouco, então eu vou continuar adicionando mais um pouco de óleo depois. Então eu vou colocar aqui o suco de meio limão siciliano e o sal. E aí eu vou provar para ver se precisa de mais limão ou não, porque a maionese ela é um equilíbrio de sabores, né? Então a acidez do limão ou do meu vinagre que eu for colocar, ela é importante não só para dar sabor, mas também para dar equilíbrio e a minha maionese não ficar com gosto de gordura. Então vamos lá. Bom, aqui no final eu já não tinha nenhum buraco na maionese, eu vou dar uma misturadinha aqui, a gente já vê que o liquidificador já fica mais pesado para misturar e eu vou provar como é que tá o sabor dessa maionese. Bem gostosa. Ela tá bem ácida do limão, mas porque eu gosto da maionese com um pouquinho mais de sal. Então eu vou só colocar, dar essa temperada. Vou pegar uma pimentinha preta também para colocar, que eu não peguei. Bater só mais um pouquinho para misturar esses ingredientes. E aqui a nossa maionese tá pronta. Vou colocar ela aqui nessa marmitinha linda. Vocês podem ver ó, como é que tá a consistência dela. Se a gente coloca ela na geladeira antes de servir, ela fica ainda mais consistente, fica bem gostosa. E aí eu sirvo com a maionese aqui no meio. E esse é um petisco delicioso para, como eu falei, um sábado à noite. Eu e o Fábio, a gente gosta de comer um petisquinho assim no sofá, vendo uma série, um filme. Eu espero que vocês façam e gostem aí na sua casa. Se você gostou dessa receita, deixa seu like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever porque tem vídeo toda quinta e às vezes tem até vídeo extra, como esse. Um abraço!